Olá, meu nome é Luiz Paulo, eu sou farmacêutico, mestre em Ciências da Saúde, e eu estou aqui para falar um pouco sobre imunistoquímica, que é um tipo de análise que está relacionado com análises laboratoriais avançadas. As reações imunistoquímicas nada mais é do que a detecção da expressão de proteínas nos tecidos. E o primeiro cientista que começou a desenvolver esse trabalho fascinante, ele se chamava Albert Kunz, que a partir da década de 40 até 74, ele conseguiu obter bons resultados com isocianato de fluoresceína, onde ele percebeu que, após impregnar as lâminas com esse isocianato, a partir da aplicação de um feixe de luz específico, em um comprimento de onda específico nessa lâmina, conseguia-se observar pontos específicos os quais ele estava interessado naquela determinado tecido. Entretanto, esse método da fluorescência ele é um método pouco reprodutível e ele era muito trabalhoso. Então, a imunistoquímica até esse momento ela ainda caminhava a passos muito devagar, de uma certa forma latente. Então, a partir da década de 1990, quando desenvolveram alguns métodos de recuperação antigênica, foi possível aproveitar os tecidos a partir de blocos de parafina e não mais daquela forma congelada como eram obtidos antes para fazer na forma da fluorescência. E esse aí foi um boom, onde a imunistoquímica pôde ser utilizada amplamente em todos os laboratórios de patologia sem precisar de um criostato, que é um aparelho que é utilizado para cortar amostras congeladas. E aí, dessa forma, como funciona a imunistoquímica? Ela baseia-se no método chamado de antígeno-anticorpo, onde um anticorpo específico ele serve para se ligar a um antígeno específico, formando uma ligação enzimática irreversível. E essa ligação ela pode ser corada e observada ao microscópio óptico, onde o anticorpo ele se liga em epítopos específicos que estão geralmente na superfície externa do antígeno, que pode ser uma molécula, uma proteína, entre outras substâncias. Mas então vem aquela pergunta, como que o anticorpo funciona? O anticorpo funciona para várias moléculas, existem muitos tipos de anticorpos. Para responder isso é muito simples. Existem dois tipos de anticorpos, os chamados policlonais e os anticorpos monoclonais. Os anticorpos policlonais eles são produzidos em várias células, geralmente são um antígeno ele é inoculado em algum animal, seja uma cobaia ou um coelho, e aí após o tempo onde esse coelho produz os anticorpos, é retirado a amostra de sangue desse animal e feita uma purificação onde obtém-se um soro com esse anticorpo que é chamado policlonal porque ele se liga em vários epítopos, ele foi produzido por um organismo inteiro. E a vantagem desse anticorpo policlonal é que ele tem uma maior sensibilidade. E a desvantagem, como ele tem uma maior sensibilidade por se ligar em vários epítopos, a desvantagem é que pode ocorrer várias reações cruzadas. Já o anticorpo monoclonal ele é um anticorpo mais trabalhado, mais demorado para fazer. Ele é feito através de uma única célula, essa célula é cultivada, feita uma cultura de células, e essa mesma célula ela é obtida a partir da fusão com uma célula de mieloma, que é chamada hibridoma. E aí então essa célula vai produzir anticorpos para apenas um epítopo para o qual aquela primeira célula foi criada. A vantagem dele é porque ele tem uma maior especificidade e um menor background, ou seja, não vai ter coloração de fundo. Em contrapartida, quando eu tenho um interesse de se detectar proteínas que são muito raras, muito pequenas, o anticorpo monoclonal ele não é tão usual, já que vai ficar difícil obter a visualização no microscópio. Então, e o papel da imunistoquímica? Para que mesmo que vamos utilizar essa reação antígeno-anticorpo? Para que serve isso? Isso é muito interessante, porque essa imunistoquímica ela vai servir para a identificação de um sítio primário, no caso de pessoas onde foi observada uma metástase, e aí o médico sabe que aquilo é uma metástase, mas não sabe de onde ela veio, então a imunistoquímica serve para isso.
Esse é um dos objetivos, que ela consegue identificar proteínas que são referentes a alguma parte do tecido do corpo humano, e aí, a partir daí, consegue saber de onde que essa lesão pode ter vindo. Ela também serve para subtipagem de neoplasias. Um dos exemplos mais clássicos são os linfomas, que existem N tipos de linfomas. Então, a partir da imunistoquímica, consegue-se saber qual o tipo mais específico do linfoma e a melhor forma de se tratar. Outra forma de utilização da imunistoquímica é para a identificação de estruturas de organismos, sejam bactérias, vírus ou algum outro tipo de substância, como amiloide. Também como fator de prognóstico para neoplasias, o exemplo mais clássico que a gente pode ver é o dos cânceres de mama, onde a presença ou ausência dos receptores de estrógeno e progesterona favorecem um determinado tipo de tratamento ou não, e aí favorecem o estadiamento da mulher, no caso dos cânceres de mama. E também, principalmente, para a diferenciação de maligno versus benigno, quando apenas a lâmina de HE não foi possível distinguir se aquela lesão é uma lesão maligna ou benigna. Então, e os métodos imunistoquímicos? Esses métodos, eles vão ser utilizados... Quais são os tipos de métodos imunistoquímicos? Existem N tipos de métodos, mas aqui a gente vai abordar apenas os que são mais utilizados e os que têm maior efeito no dia a dia do laboratório de patologia. Existe um método chamado de polímero direto, onde existe um anticorpo primário, que é aquele super específico, que vai se ligar apenas no seu epítopo de interesse, e a partir desse anticorpo primário tem-se uma ligação de um polímero. Esse polímero nada mais é do que uma fita ou uma cadeia que serve para aumentar, para expandir o tamanho desse epítopo e facilitar a visualização pelo microscópio óptico. E aí, então, após a ligação desse polímero, tem-se a ligação de uma enzima chamada peroxidase, que facilita a observação. Ela vai marcar essa molécula de marrom. Já o método indireto, ele é um método que ele é mais fácil de ser visualizado ainda, porque além do anticorpo primário, que é o específico, tem-se um anticorpo secundário, ou seja, liga-se um anticorpo primário no seu sítio específico e após essa ligação liga-se um anticorpo secundário no anticorpo primário, fazendo como se formasse uma corrente maior ainda. E aí no anticorpo secundário que tem-se a ligação do polímero e da enzima peroxidase, que vai ser responsável por aquela visualização e vai ficar bem mais fácil visualizar no microscópio e distinguir se quais o tipo de molécula que está presente naquele tecido, né? Então, a gente vai falar rapidinho um pouco sobre as etapas da reação imunistoquímica, que são aquelas chamadas de recuperação antigênica, que é onde aqueles antígenos que foram escondidos durante a fixação pelo formaldeído, eles vão ser revelados. Após essa recuperação antigênica, tem-se o bloqueio da peroxidase endógena, que tem em todos os tecidos de mamíferos, e ela precisa ser bloqueada, porque senão ela vai atrapalhar a visualização da coloração final. Depois desse bloqueio, tem que ter um bloqueio de proteínas, que são outras proteínas que tem no tecido, para diminuir o máximo de reações cruzadas. E então tem-se a administração do anticorpo primário, lava-se o tecido, administra o anticorpo secundário, lava-se o tecido novamente e depois o polímero conjugado com a enzima HRP. E aí tem-se a formação daquele complexo que é chamado de método indireto. Então, aplica-se um cromógeno, que é chamado de W, e aí esse cromógeno é o que vai dar coloração a todo aquele método. A partir daí, é feita uma contracoloração, geralmente com hematoxilina de Harris, uma desidratação e montagem das lâminas. O que eu tinha para falar um pouco sobre imunistoquímica era bem isso aí.
Qualquer dúvida, estou à disposição e abraço. Muito obrigado. Tchau, tchau.